De uma certa forma, todo mundo busca ser equilibrado, ter sucesso na vida, crescer e principalmente deixar para trás aquilo que de alguma forma atrapalhou o seu crescimento. O fato é que, para ser bem honesto com você, nem todo mundo consegue, e o pior dos desafios não está de jeito nenhum no mundo externo, está dentro da pessoa. Entenda isso com muito carinho, entenda isso com muita capacidade de querer crescer, de muita vontade de superação. Porque, veja bem, há muito tempo, há muitos anos eu atendo pessoas, através de sessões, pessoas que querem crescer, que querem modificar a sua história de vida. E o fato é que todo mundo tem algum tipo de dificuldade interna. A própria psicologia explica que pessoas em geral, pelo simples fato de terem uma família, de terem convivido em família, com pai, mãe, irmãos, tios, só esse ambiente aí já foi capaz de alguma maneira, quer seja através de uma comparação, quer seja através de um comportamento negativo do pai, da mãe, dos irmãos, que isso tudo tenha causado nela algum tipo de bloqueio ou trauma. Uma coisa importante que eu quero te trazer aqui de uma maneira muito especial até. A gente tem que entender que para que eu consiga avançar na vida, para que eu consiga dar o próximo passo na minha vida, seja lá em que área for, a gente precisa primeiramente entender por que não está dando certo quando você tenta só. É como você às vezes querer consertar seu computador, você tenta, baixa um programa, baixa outro e a coisa parece que não está andando. Todo mundo tem algum tipo de problema, de bloqueio, você, eu, todo ser humano tem. O grande fato, a grande capacidade de dar um salto nisso tudo é você querer. Honestamente falando, das pessoas que eu já atendi, e esse tipo de gente eu já não atendo mais, porque eu já consigo identificar há muito tempo quem são aquelas pessoas que são auto-enganadoras. Então veja bem, o principal sabotador, como eu tenho falado desde o começo do vídeo, está dentro da pessoa. Todo mundo tem algum tipo de trauma, algum tipo de problema, alguma situação negativa que viveu. Então, João, qual é a maior, vantagem nisso tudo que a ciência tenha descoberto? Que esse trauma, que esse problema, ele é completamente possível de ser ressignificado. Muitas vezes, esse problema não vai, o trauma que aconteceu, ser a coisa mais linda do mundo na tua vida, não, mas pelo menos vai parar de doer. Vai ser uma coisa que vai fazer com que você enxergue diferente. Por exemplo, digamos que você tenha passado algum tipo de privação no seu passado, E aí você tem aquele trauma, aquela dificuldade com as pessoas ao redor e acha que foi injustiçado. Se você consegue voltar àquela situação, e sim, para ressignificar, você precisa retornar àquela situação de alguma maneira. Diga-se de passagem, guiado por um profissional. Então você revisita, reentende e através de toda a sua estrutura emocional e racional, você consegue entender aquilo de uma outra forma, você consegue entender aquilo de uma outra maneira. E muitas vezes a privação, quando você se torna adulto, maduro e capaz de racionalizar o que aconteceu, você tira toda a culpa do seu pai ou da sua mãe, que porventura não te deu aquilo que você queria ou precisava naquele tempo, e você passa a desenvolver aí até o perdão, até a conexão maior com essas pessoas, porque entende que a falta não foi porque elas quiseram, mas a falta aconteceu pela condição que a pessoa vivia. Então, quando você começa a se entender, a entender o que aconteceu, as conexões vão se modificando na tua vida com as pessoas, e isso é um ponto fundamental para que você cresça. Entenda, nós vivemos com pessoas e precisamos delas. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero mais saber de nada com ninguém, eu estou puto da vida, ninguém presta. Pode notar que essa pessoa, de alguma maneira, ela topa no crescimento dela. Ela não consegue mais avançar, ela não consegue mais dar um passo para frente. Toda experiência, seja ela positiva ou negativa, ela gera na nossa cabeça, no nosso cérebro, especialmente no sistema emocional, que é o límbico, ela gera uma estrutura e uma química. Então, quando você passa por uma situação, você absorve aquilo, você gera uma estrutura de pensamentos a partir dali, de sentimentos, e uma estrutura química, porque sim, nós somos química pura, os neurotransmissores, os hormônios que você vai produzir a partir de uma experiência. Aliás, eu vou falar em outro vídeo sobre a epigenética, o quanto as emoções são importantes na construção até da nossa saúde. Mas voltando aqui ao assunto, então você passa por uma experiência e tem uma estrutura. Então, da mesma forma que eu tenho uma casinha feia
e eu posso chegar lá com a equipe do Luciano Huck, por exemplo, e criar sei lá, um projeto novo daquela casa. Eu ia dizer minha casa é minha vida, mas acho que não é esse o quadro. Então, a pessoa tem uma transformação naquela casinha, entende? Então, essa estrutura emocional negativa, você vai passar por uma reconstrução dela, aquela casinha feia se torna uma casa muito bonita. Só um detalhe importante nisso tudo que eu acho fundamental dizer aqui nesse vídeo. A gente passa anos estudando para entender, né, como é que isso acontece numa pessoa. Então não é alguém que vai chegar e ver um vídeo no YouTube e vai ser capaz de ressignificar sozinho. Entenda que isso não existe. Tem um vídeo meu que ficou para mim famoso pelos comentários que ele gera. Eu falo sobre ressignificação e as pessoas terminam o vídeo dizendo assim: mas como é que eu ressignifico? Cara, não tem como. Você fazer isso sozinho é mais ou menos como querer fazer uma cirurgia em você mesmo, né? Querer se abrir, se operar, então não dá. Então você realmente precisa de um profissional. Esse, por exemplo, é o meu trabalho há muitos anos, né? Ajudar pessoas a ressignificarem situações complexas de vida. Eu tenho atendido pessoas no Brasil, no exterior, especialmente na Inglaterra e assim, pessoas que... Mas isso é para o mundo inteiro, lógico, né? Nos Estados Unidos também, Portugal também. Mas pessoas que querem dar essa volta por cima na vida. Não dá para apagar a memória. O que dá para fazer é pegar aquela memória negativa e entendendo de uma outra maneira, que é o ressignificar, fazer com que o impacto que ela causa em mim, os bloqueios, sejam reduzidos, praticamente zerados, para que eu possa continuar a vida de uma maneira tranquila e normal. Para que você consiga realmente avançar, você precisa modificar a maneira como você comunica a tua vida para você mesmo, a comunicação interna. Tem gente que consegue criar um ambiente de comunicação extremamente negativo. Tem gente que tem aquilo que a gente chama de vícios emocionais. Quer dizer, ela passa por uma situação, o cérebro dela, por mais que seja uma estrutura negativa aquilo que ela passou, mas entende como uma estrutura que ela já conhece. Né? Tem gente que até diz assim: eu prefiro um mal conhecido do que um bem desconhecido. Tem gente que tem essa história na cabeça, não sei para quê. Mas enfim, como a pessoa conhece aquele quadro, aquele cenário, ela vive nele. E aí começa a reproduzir. Tem gente que é especialista em se auto-intoxicar. Tem gente que chega em casa, apaga as luzes, põe uma música triste. Aliás, o ambiente influencia muito, muito. O cheiro, a limpeza, a organização e também aquilo que você vê, né? Os filmes, os vídeos que você vê e aquilo que você escuta também. Eu já tenho falado em algumas palestras minhas sobre a qualidade ou a falta de qualidade das músicas que a gente observa hoje em dia. Nada contra nenhum cantor, nenhum gênero. Eu sou muito eclético com os meus gostos, mas tem gente que tem músicas que falam: eu gosto mais de você do que de mim, né? Tem música que a pessoa se vende por R$50. Tem música em que a pessoa... Eu recentemente ouvi uma agora que eu achei ridícula, que a pessoa fala assim: se você vai testar alguma coisa com alguém, um beijo, um abraço, testa primeiro em mim. A pessoa se prostitui na vida, né, para tentar chamar a atenção de alguém, se vendendo barato, digamos assim. E isso tem acontecido em todos os âmbitos. Então pessoas precisam de ajuda e muito, né? Mas algumas conseguem se atrapalhar, começam a se desenvolver, começam a ler um livro, começam a ter um acompanhamento com um profissional, mas parece que quando sente que aquela coisa está sendo vencida, ela dá um passo para trás. Ela dá um passo para trás e se acaba, porque ela começa a ver que ela está saindo daquela zona de conforto, que é um desconforto na verdade, mas que é conhecida dela. E o que é mais interessante é que assim, nós não temos o livre-arbítrio que a gente pensa que tem. Tem um livro que eu gosto muito, até aqui comigo, é o livro Cérebro, do David Eagleman, né, que é um neurocientista, e ele fala que a gente não tem o livre-arbítrio que pensa que tem. Vou te dar um exemplo. Você está indo para uma loja que você nunca entrou, e do lado dela tem uma loja que você entra com frequência. Muitas pessoas vão até a porta e vão para outra. Ou seja, você começa a querer mudar de alimentação, de rede de amizades, de ambientes que você anda, mas aquilo que já está programado dentro de você te impede de ir para esse novo caminho, você vai sempre para aquele caminho negativo, parece que não tem uma capacidade de mudar. Tem, mas parece que não tem. Por quê? Porque as conexões que você tem neurais, sinápticas, não foram formadas para aquilo que é bom na sua vida. Então isso pode ser construído. Isso pode ser construído através de mudança de comunicação, de pensamento, de ação, de maneira de sentir, a tentativa, a busca também de modificar a forma com a qual você se relaciona com as pessoas e até consigo mesmo, sabe? Eu digo muito que a gente precisa programar a nossa vida não de acordo com as nossas possibilidades, mas de acordo com as impossibilidades. Porque se eu quero algo novo, eu já tenho tudo que é possível que me traz o velho.
Eu preciso buscar algo que seja novo e aquilo para mim naquele momento é uma impossibilidade, mas que eu sei que eu posso conseguir. Entende? Uma impossibilidade entre aspas, porque tudo é possível para você. E não adianta também a gente querer dizer, não, eu quero uma vida sem sofrimento, muito light, não tem esse, né? Se você é cristão, por exemplo, sabe que o próprio Cristo diz, na vida tereis aflições, e a gente precisa aprender a atravessá-las, não digo nem contornar, mas a atravessar, tirando delas sempre o melhor possível. E se você é uma pessoa dessas que tem vontade de modificar a sua forma de pensar, de atingir algo novo, mesmo se você está passando ou conhece alguém que está passando por alguma situação difícil, saiba que isso é possível de ser modificado. Basta que para isso você tenha um acompanhamento com um profissional competente, que você siga instruções, que você siga metodologias e que você possa realmente dar um passo mais profundo na sua vida. Vai exigir muito mais de você do que do profissional, não tenha dúvida, tá bem? E se você de repente tem dúvidas ou vontade de avançar, de crescer e quer falar comigo, por exemplo, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, né? Vou deixar aqui o link da minha lista VIP e também um contato direto para que você me mande um e-mail, alguma comunicação, enfim, para que eu possa te ajudar a dar esse passo na sua vida, tá bem? Então, um grande abraço e eu espero ver você no próximo vídeo.